Olá, você que está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet. Começa agora o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre o Outubro Verde, mês dedicado ao combate à sífilis congênita, com o pediatra e neonatologista David Paula. Ele é mestre e doutor em saúde da criança e professor de medicina aqui da Universidade Fevale. Seja muito bem-vindo, doutor David, aqui ao nosso programa, conversando agora sobre sífilis congênita, né, que vem aumentando o número de casos nos últimos anos. Então, eu gostaria de pedir para o senhor que falasse um pouquinho sobre a importância desta campanha, né, de nós sabermos mais, ter mais conhecimento sobre esse assunto e que nos contextualizasse um pouco em relação à sífilis, que é uma doença, uma infecção que chamam, né, sexualmente transmissível. Olá, tudo bem a todos? Tudo bem. É uma doença muito importante, né? Sexualmente transmissível, tem a ver com os nossos hábitos de vida, né? Tem a ver com o que nós fazemos no dia a dia, né? Nas coisas mais simples, mais elementares. E envolve medidas simples de proteção, de prevenção para evitar, não é algo... É difícil se proteger dessa doença, né? Mas, apesar de não ser tão difícil assim de se proteger, de evitar, tem aumentado o número de casos, sabe? Nós temos um número maior de casos. E os acometidos são as gestantes, principalmente, que sofrem as piores consequências, e o recém-nascido, a criança, né? O público com o qual eu trabalho no dia a dia, né? Sou médico, pediatra, neonatologista. Infelizmente, acompanho alguns casos assim, né? E já há um certo tempo vem aumentando o número de casos na última década e mais ainda nos anos mais recentes, né? Ano passado, por conta da pandemia, aumentou o número de casos. Então, é muito importante essa campanha do Outubro Verde, no sentido de conscientizar as pessoas da proteção, da prevenção, né? E a gente vai falar vários aspectos. Também, uma vez identificado, o tratamento não é nada complicado quando identificado precocemente, né? Quando a gente não deixa as coisas evoluírem, complicarem. Então, a ideia é essa, prevenir. Prevenir sempre é melhor que remediar, diz aquele ditado, né? Então, essa é a situação em que a prevenção é fundamental. E no terceiro sábado do mês de outubro, então, é considerado o dia D, né, de combate à sífilis congênita. Professor, para que se chegue ao estágio da sífilis congênita, a mulher ela tem que ser contaminada? É uma bactéria que causa, se chama Treponema pallidum, já conhecida há muitos anos, não é nada novo, e a contaminação se dá de uma única forma, que é a relação sexual. Então, a principal proteção é o uso de preservativo na relação sexual. Eu já enfatizo esse ponto que, a meu ver, é o mais importante, né? Eu tenho a impressão, sabe, que durante um período as pessoas tinham um pouco ou muito medo da AIDS e também eram feitas muitas campanhas, né, por conta da proteção na AIDS. Agora a AIDS evoluiu muito no tratamento, embora ela não tenha uma cura definitiva, uma vacina, mas a gente, felizmente a ciência trouxe a possibilidade das pessoas com AIDS elas terem uma boa qualidade de vida, se tratadas, né? Mas eu acho que as pessoas começaram a pensar que por conta de a AIDS já não ser aquele, né, toda aquela, assim, quase que era um atestado de óbito quando a pessoa era diagnosticada com AIDS. Hoje não é assim, né? Mas aí houve o descuido na proteção, né? E aí é que, por conta disso, eu acredito que eu seja um dos principais motivos que levou a um aumento
da incidência de sífilis congênita, de sífilis em geral e, consequentemente, da sífilis congênita. Toda mãe, ela faz o seu pré-natal, né? Nós temos nas unidades básicas de saúde, oferecido pelo SUS, né? E também por convênios e particular, o acompanhamento. Como se faz para detectar, então, que a mãe está contaminada com essa bactéria? O teste principal, né, é um teste relativamente simples e é rápido, tem-se o resultado, né, em pouquíssimo tempo, poucos minutos, né? Então, é de rotina, é a rotina das gestantes fazerem esse teste, né? Então, ele é feito no primeiro trimestre de gestação e no terceiro trimestre da gestação e ainda por ocasião do nascimento. Isso é rotina, toda mãe que faz um acompanhamento adequado, né, nossos serviços de saúde estão muito bem preparados e estruturados para isso. O problema, sabe, é que às vezes as mamães se descuidam desse acompanhamento pré-natal. Elas não fazem, não acham tão importante, faltam consultas. Então, essa mamãe está correndo o risco, né, de apresentar a sífilis e até não saber, ela pode certamente ela não vai saber que tem aquilo, porque boa parte do tempo é uma doença silenciosa e a sífilis congênita, ela é transmitida por via da placenta, né? A mãe passa aquela bactéria, aquele germe, ele se transmite pela placenta e vai se alojar lá no bebê, né? Em 100% dos casos, ou há a chance da mãe ter a sífilis e não passar para o bebê? Há a chance da mãe ter a sífilis e não passar para o bebê, mas a possibilidade é muito grande. Principalmente ocorre não tão precocemente na gestação, no segundo e no terceiro trimestre, mas os estudos dizem que essa transmissão pode ocorrer a qualquer momento da gestação. Então, ela pode ter a sífilis e não necessariamente passar, mas o risco é muito grande. Agora, esse risco, ele diminui e ele vai a quase zero no momento que a mãe detecta por esse tipo de teste, né, e faz o tratamento adequado. E esse tratamento, doutor, ele não traz prejuízos para o feto? Não, esse tratamento não traz prejuízos para o feto de forma alguma. É bem tranquilo, então. Ele é bem tranquilo, é um tratamento já também muito conhecido. E sabe qual é o tratamento? É o uso do primeiro antibiótico já descoberto, né, já há séculos, né, que é a penicilina. Se usa penicilina e se usa penicilina injetável, que varia essa dosagem de acordo com o estágio da sífilis que a pessoa apresenta, mas de uma maneira geral, se é nos primeiros estágios, é uma injeção só, né? Uma injeção só de penicilina benzatina, que é o benzetacil, que é tão conhecido. É uma injeçãozinha. O tratamento, ele não traz nenhuma consequência para o bebê, pelo contrário, traz uma proteção incrível para esse bebê, né? Então, isso é importante. Então, esse é o método de detecção e tratamento que é fundamental que seja feito durante a gestação. E caso a mãe não tome conhecimento, então, que está com sífilis, quais são os perigos que esse feto, né, e a criança correm? Olha, se caso, né, não seja detectado, não seja tratado, né, esse bebê vai nascer e grande parte dos bebês, ele mesmo estando contaminado, ele não vai apresentar manifestação nenhuma. Veja, é uma doença traiçoeira. Essa é a questão, né? Por quê? Porque tanto o adulto, no caso a gestante, pode não perceber que está com a doença, como um bebê, no primeiro momento, 60% também não vai apresentar nenhum sintoma,
né? Nenhum médico não vai conseguir identificar, porque não vai apresentar nenhum sintoma da doença, maior parte, né? Então, aí é que há o risco. Porém, né, há uma segurança que é no momento que ela buscar o atendimento no hospital para ter o seu bebê, vai ser feito esse teste, né? Esse teste rápido, esse teste inicial. Até tem testes mais sofisticados e precisos que esse mais rápido, só que esses testes mais sofisticados, eles demoram para ter o resultado. Então, o VDRL, que é o teste feito, ele tem essa vantagem. Então, normalmente se faz esse teste e, no caso de detectado alguma coisa, até se faz os outros mais complexos para confirmar 100%, mas não se espera e vai logo tratando. Então, no recém-nascido, a maior parte não vai apresentar nenhum sintoma grave. Agora, pode apresentar também, né? Então, vai ter lá uns 30%, 40%, que uma vez que a mãe não tenha feito o tratamento, pode apresentar várias manifestações, e são manifestações bem graves, comprometimento do fígado, pode levar a coisas muito tristes, pode levar à própria instalação de um parto prematuro, né? Eventualmente pode até levar a aborto, né? Questões visuais, né? Cegueira, uma série de alterações, né? E a grande preocupação, inclusive, né? Alterações ósseas que são importantes, que eu não citei, mas a grande preocupação, o mais temido, é o comprometimento neurológico. O comprometimento neurológico. Então, nesse caso da doença, na criança que já nasce com a doença, com todos os sintomas, pode já apresentar alterações bem evidentes ao nascimento do comprometimento neurológico, mas também grande parte das vezes não tem nenhuma manifestação e a bactériazinha já está lá, né, no sistema nervoso, né? Já está lá no líquido que envolve o sistema nervoso, embora silenciosa. Então, essa é a grande preocupação, porque essa criança que nasceu sem sintoma nenhum, ela, se não for detectado, em poucos meses ela vai começar então a manifestar os sintomas, principalmente da parte neurológica. E tem alguns casos até que esses sintomas vêm se manifestar bem tardiamente, né? Uma criança que se sabe, por exemplo, que nasceu com a sífilis congênita, ela deve ter um acompanhamento especial do seu pediatra até quanto tempo de vida, doutor? Uma criança que se sabe que tenha tido e que submeteu ao tratamento, né, ao longo dos primeiros dias de vida, ela precisa ficar sendo acompanhada ao longo dos dois primeiros anos de vida, né? Acompanhada, inclusive, com esses exames, né? E acompanhada do ponto de vista neurológico. Mas essa criança que mesmo com que ela nasça e que tem algum tipo de comprometimento, ou melhor, sem sintoma, mas mesmo que aquela bactériazinha ela já esteja nesse líquido e ela é tratada adequadamente, porque há um tratamento especial para essa que já tem a bactéria no sistema nervoso central, é um tratamento mais forte, também à base de penicilina, mas uma outra dosagem. Mas mesmo essa, ela tem uma possibilidade de ficar sem problema, sem complicação nenhuma no futuro, desde que ela seja tratada da forma certa e no momento certo. E isso também, nossa rede de saúde tem a estrutura. Esse é o caso, né? Tanto aquela criança que nasce com todos os sintomas, quanto essa que se detecta só pelos exames, né? Esse é o caso de uma criança que ela vai precisar ficar internada numa UTI neonatal, mesmo sem sintoma nenhum, por, em média, 10 dias. E ela vai fazer uso da penicilina também, só que aí pode ser injetável, mas em várias dosagens,
né? Mas boa parte ela é no soro, né? Ela é endovenosa, ela não é intramuscular, ela é endovenosa, né? Então, normalmente eles internam por 10 dias para que seja feito esse tratamento. Doutor, e a mãe que contraiu sífilis, ela corre algum risco maior durante a gravidez e o parto? Ela corre se não foi detectado, ela não fez um tratamento adequado, né? Todas essas complicações que vêm para o nenê também podem implicar para ela, levando a quadros generalizados de infecção, né? Porque a gestante, assim como o recém-nascido, tem uma alteração da sua imunidade, das suas defesas, então ela é mais vulnerável para quadros de infecção. Então, uma mamãe que tem, por exemplo, um quadro grave de uma prematuridade por conta da sífilis, ela tem risco, né? Tem risco, inclusive risco de óbito, né? Mas o risco maior, ainda assim, o risco maior é para o recém-nascido. Embora a mãe tenha risco, mas o grande risco que existe são todas essas complicações para o recém-nascido, especialmente as neurológicas. Nós estávamos falando um pouco dos dados, né, e como o número de sífilis congênitas aumentou durante a pandemia. Nós temos aqui o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2020, que aponta que Porto Alegre ocupa a 6ª posição, com 151,9 casos registrados a cada 100 mil habitantes. Né? E que o Rio Grande do Sul é o 2º estado com a taxa de detecção mais elevada da doença, atrás apenas de Santa Catarina. Então, tem algum motivo para o Rio Grande do Sul estar, infelizmente, no topo desse ranking, doutor? Olha, os motivos que levaram, inclusive, uma piora desses números ao longo da pandemia, né, do ano de 2020 e também ainda de 2021, não só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil todos os estados houve um aumento. Mas os motivos estão relacionados, obviamente, com 2 fatos, né? Um é aquele que eu já mencionei, de que as pessoas estão se descuidando na prevenção. Então, isso é muito importante, não se descuidar no uso de preservativo na relação sexual. Mas, além disso, também a não procura dos serviços de saúde. No caso, essa gestante que ela não fez um acompanhamento pré-natal adequado, ela não buscou o sistema de saúde para que fosse feito esse teste rápido, que é tão importante, né? Então, grande parte é isso que acontece, essa mãe que não fez esse acompanhamento e não fez esse teste no momento adequado, nos momentos adequados, né? E também, né, obviamente, as pessoas que detectam sintomas ou alguma manifestação e não procuram o médico, né? Então, houve uma menor procura do sistema de saúde ao longo do ano de 2020, porque as pessoas ficavam com medo de procurar o sistema de saúde para não encontrar lá pessoas doentes, enfim, né, não saindo, não se deslocando, estavam priorizando a questão do Covid, né? Mas talvez não só nesta área, isso talvez se identifique em outras áreas também que envolvam a prevenção, né? Câncer de mama, que é uma das questões que nós vamos abordar também no mês de outubro, teve uma taxa de elevação de 60%, por exemplo, né? Exatamente, e isso se deve à mesma justificativa. Agora, eu não saberia, eu acho que isso carece de trabalhos e publicações científicas, a gente entender por que o nosso estado, né, que é um estado, inclusive, a nível de Brasil, tido como um estado de melhores qualidades de vida, melhores índices de saúde, melhores índices de educação, como nós estamos dentre os primeiros nesse ranking triste, né? Então, eu acho, mas nós temos que parar para pensar, porque certamente
Isso envolve também, talvez, questões culturais nossas, né? E talvez até, né, alguma questão de acesso de pessoas a sistema de saúde, pessoas que talvez também estejam mais distantes, em situação de vulnerabilidade, né? Mas o fato é que nós não poderíamos estar, né, nessa posição, né? Porque não é algo tão complicado assim de nós enfrentarmos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, no Rio Grande do Sul, então, só para finalizar essa questão dos números, teve 5.284 casos de sífilis adquirida e 1.564 de sífilis congênita, que daí é no caso de ser transmitido para o bebê, né, doutor? É verdade, né? Os números podem, de alguma forma, eu vou apenas fazer uma ponderação quando a gente fala de números, né? O Rio Grande do Sul também, e isso já foi constatado em outras situações, justamente por ele ter um sistema de saúde que permite a detecção, né, de várias situações, as estatísticas são bem realistas, é o que acontece, né? Então eu pergunto um pouquinho, será que em outras situações realmente foi feita a detecção? Será que os números estão tão precisos em outras localidades em que as pessoas não têm tanto acesso, né? Então isso já aconteceu e às vezes acontece. Não estou dizendo que isso torna a nossa situação mais confortável, porque os números são horríveis, né? Então, independente de qualquer coisa. Mas, às vezes, o que pode acontecer é que em uma ou outra unidade da federação simplesmente não há registros. Isso às vezes acontece, né? Doutor, o que é herança sifilítica? Herança sifilítica são as sequelas, as complicações, né, para essa criança, né, decorrente de ter sido contaminada, né? Então, as consequências de ter apresentado, né, essa doença, porque, como eu disse, num primeiro momento pode ser lá silenciosa, né, e não ser vista, e lá no futuro vai manifestar alterações, né, que vão deixar marcas definitivas, né? É uma herança, algo que foi adquirido já lá no parto, né? E que passou por no parto, não, na gestação até, né? Na gestação, passou por uma série de momentos, né? E depois permaneceu. Isso é a herança sifilítica. O senhor é professor de medicina da Universidade Fevale, está envolvido com o projeto Mãe Bebê. Gostaria que trouxesse mais informações do que é esse projeto. É um projeto de extensão, né? E que tipo de atividades ele disponibiliza, então, para a comunidade? Então, o projeto Mãe Bebê, né? E eu fui indicado aqui para conversar sobre esse tema pelo projeto que eu participo, né? Eu dou aula na Faculdade de Medicina para a disciplina de pediatria e participo desse projeto junto com outros professores. É um projeto multidisciplinar, onde tem professores de diversas áreas da saúde, né? Nutrição, fisioterapia, enfermagem, psicologia. E projeto de extensão sempre visa ajudar a comunidade. Sempre esse é o objetivo. Fazer projetos, né? Ter ideias para ajudar a comunidade. E esse projeto Mãe Bebê, um projeto de extensão, que ele visa justamente as mamães, as gestantes, né? Por isso que é Mãe Bebê, as gestantes, ou as mamães de bebês, principalmente pequenos, até 2 anos de idade, né? Visa orientar, visa cuidar, né? Visa cuidar. Tem atividades, por exemplo, né? De estimulação para essas crianças. Existe
um serviço de fisioterapia, que também é um dos componentes desse projeto, que estimula crianças precocemente, por exemplo, crianças que tenham algum problema neurológico, que poderia até ser uma consequência da sífilis congênita, elas são submetidas à fisioterapia com estimulação precoce na FEVALI. Além disso, a gente faz várias atividades junto ao próprio público, né? Antes da pandemia, nós fazíamos tudo presencial, né? Nós íamos na comunidade, nas vilas, né? Junto às unidades de saúde e reuníamos gestantes, e reuníamos mamães de bebês pequenos e conversávamos, fazíamos rodas de conversa com as mamães e as gestantes, né? Agora essas atividades são online, né? Nós mantivemos o projeto com atividades online. Quizá logo nós possamos aí voltar a ter o contato presencial, que acho que é importante, né? Mas está funcionando, a gente tem acessado as pessoas, até de alguma forma ampliou, porque não se restringe de repente a uma única comunidade, é acessível a todos que quiserem entrar no link e ter as orientações. E nesse projeto de extensão, só para enfatizar, embora tenham os professores, né, tem uma participação importante dos acadêmicos, extensionistas, que também participam dessas atividades, dessas palestras. Também, por exemplo, nós trabalhamos com agentes de saúde, orientando, né, nós temos programas de capacitação para agentes de saúde, visando que eles entendam melhor essas questões até que nós estamos conversando e diversas questões relativas ao bebê e à gestante. Todos aqueles cuidados, falamos muito por exemplo, dos cuidados em relação à amamentação, em relação ao desenvolvimento do bebê, né? Vacinação, nós fazemos, todos esses são temas que a gente aborda nessas nossas atividades. E as pessoas podem ter mais informações desse projeto e podem participar entrando em contato com... vocês têm um Instagram, né? A gente tem um Instagram, né? A maioria das atividades é divulgada através do nosso Instagram. Nós vamos estar divulgando aqui, então, para quem quiser entrar em contato e saber mais em como participar dessas ações. Professor, para encerrar nosso programa, então, gostaria que deixasse um recado para a nossa comunidade, fazendo um apanhado geral de tudo que a gente conversou hoje, né? Da importância da prevenção, do cuidado e, caso constatado, então, a sífilis na mamãe, do tratamento correto para se evitar sequelas para o bebê. Então, gostaria de agradecer, né? E deixar enfatizado o seguinte, a importância, esse é o momento da gente parar para pensar, né, em prevenção. E o que é a prevenção? A prevenção, ela é simples. É a proteção durante a relação sexual, o uso de preservativos em toda relação sexual, né? E o acompanhamento, né? A busca do acompanhamento, especialmente da gestante, que nós falamos muito, fazer um pré-natal adequado, fazer todos os exames, né? Isso é fundamental para que seja diagnosticado e tratado. Também, eventualmente, se tiver qualquer manifestação da sífilis, nós até não falamos muito, né? Mas trata de lesões na região genital, algumas pequenas ulcerazinhas, como se fossem umas aftas na região genital. Esse é um primeiro momento, né, que aparece algo, e em geral é algo meio isolado, não tem outros sintomas gerais, não tem febre, não tem... Máximo pode surgir algumas ínguazinhas ali na volta, não tem dor, né? Qualquer coisa assim, que seja a gestante, ou seja, né, outras pessoas, o adulto, o jovem que identifique, buscar logo o atendimento médico para que seja feito o tratamento, para que seja feito o diagnóstico, que é simples, e o tratamento o quanto antes, né? Então, enfatizar a importância, né, de se buscar essa prevenção
essa proteção. Vamos cuidar, né, dos nossos bebês para que eles não tenham, né, essa herança sifilítica, que eles sejam saudáveis, né, que possam desenvolver todo o seu potencial, né, todo o seu potencial intelectual, afetivo, né, isso é fundamental. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Hoje conversamos sobre sífilis, em especial sífilis congênita, em alusão ao Outubro Verde. Nosso bate-papo foi com o médico pediatra e neonatologista David Paula. Ele é mestre e doutor em saúde da criança e professor aqui da Universidade Fevale. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e você também pode assistir essa e outras edições no YouTube da TV Câmara. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.